Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional que garante a vocês bônus em dobro. No momento que você vai fazer o seu depósito, cara, você insere o nosso cupom promocional e aí você vai resgatar e garantir bônus em dobro. Vai depositar 50, vai retornar 100, vai depositar 200, vai retornar 400, vai depositar 400, vai retornar 800, até R$ 1.500 você vai ter de retorno com o nosso bônus, com esse cupom aqui que é promocional exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal, que é Godoy 1x. O link está na descrição do vídeo para você baixar a 1xBet, fazer o seu depósito e aí você insere o nosso cupom. Bom, galera, vamos falar aqui, temos aqui dois assuntos para nós falarmos hoje. O primeiro deles, são dois assuntos delicados, né? Mas o primeiro deles é aqui sobre o Lohan, ele que é um dos destaques do Flamengo da base, né? Vai estar à disposição ali do Sampaoli. Ele já via ali, né? Uma vez ou outra, tava ali, mas agora vai integrar ali o elenco profissional e em alguns momentos ele vai retornar para o Sub-20, vai ali fazer algumas atividades, alguns jogos importantes. Inclusive quem falou isso foi o Carlos Noval, ele que é o responsável. Cara, isso é muito importante, é sobre a transição dos atletas. Quantos e quantos talentos acabam sendo desperdiçados ou acabam não performando, né, tão bem assim no profissional, em algum momento há algum problema porque é o período da transição. Então hoje, né, oficialmente, o Lohan ele entra no momento mais importante e mais perigoso nesse iniciozinho da carreira. Ele é um jovem talento que sempre jogou nas categorias das suas... É um daqueles garotos, né, que sempre esteve na categoria acima, né? Tinha 17, joga com de 20. Joga com de 17, tinha 15. E o Lohan é um desses garotos e agora foi premiado, né? Coletivamente, o Flamengo foi campeão da categoria Sub-20, campeão brasileiro. E ele agora vai integrar ali junto com o Jorge Sampaoli. O próprio Noval, ele acabou falando aqui sobre o Lohan, e é importante pra gente entender algumas coisas. Ele diz aqui, né? O Lohan hoje já está no profissional, né? Nesse final de temporada, ele saiu algumas vezes, foi para a seleção Sub-17, mas já estava no profissional. Como acabou o brasileiro e o Sub-20, só tem um torneio agora, o OPG, né, aquele torneio regional para jogar, provavelmente deve seguir no profissional até o final do ano. Mas a palavra final sobre utilizá-lo ou não é do Sampaoli. E aí, complementando, para a gente fazer aqui um comentário, o próprio Noval acabou dizendo o seguinte: hoje ele é um menino com projeção muito grande dentro do clube, a ideia é que fique no profissional e desça para jogar os jogos mais importantes do Sub-20. Ele treina no profissional, mas se não for relacionado, desce para ganhar minutagem. E aí é isso que é muito delicado, porque em algumas oportunidades, quando esse período dessa transição ele não é muito bem elaborado, ele não é muito bem acordado, inclusive com o próprio atleta, e aí eu estou passando para vocês a realidade do que é o futebol profissional e do que é o futebol de categorias de base. Quando não tem esse acordo muito claro e muito transparente com o atleta, há alguns problemas. Quando você tem essa idade, como o Lohan acabou de fazer 17 anos, ele fez em julho, você precisa jogar. Você precisa de ter a tal minutagem que o próprio Noval fala, você precisa errar, você precisa acertar, mas sobretudo você precisa errar. E com onde você vai errar? Você vai errar no profissional? Quais jogos te dão principalmente no Flamengo, diante de todos os cenários, te dão aquela margem de, não, vai errando aqui, a gente sabe que é complicado, queima o garoto e tal. Então o que acontece em alguns momentos aqui? O garoto não está nem preparado para jogar, segundo, né, a opção ali do treinador, hoje o Sampaoli, amanhã será... Quantos treinadores o Lohan terá no Flamengo, hein? Na categoria profissional, vamos ver isso. E aí chega lá com o garoto, ele não joga no profissional e ele não está presente nem no Sub-20 ou no Sub-17, na sua categoria que ele poderia jogar, né, pela sua respectividade, e ele fica sem jogar. Entra num campo num ostracismo, e isso atrapalha demais o seu desenvolvimento. Por um outro lado, aí que eu trago a realidade para vocês, o caso do Lohan, está no profissional, vai treinar no profissional, beleza, vai treinar lá com a comissão principal do Flamengo, perfeito. Não vai jogar, talvez não seja relacionado, tá, desce para jogar o Sub-20, tá com a cabeça preparado para descer ou vai achar que essa descida é uma punição? Porque isso acontece. O seu empresário vai forçar, seu empresário no caso, né, assim, do Lohan ou qualquer outro, força a situação, bota na cabeça do garoto que ele é o novo Pelé, familiar bota que é o novo Pelé, tudo ao entorno dele é o novo Pelé. Ele não tá jogando, aí ele se sente injustiçado, perde essa mobilização, não entende, não compreende que é necessário voltar para jogar. Então tem que estar tudo muito transparente. Desde o aspecto da transição do Noval com o Sampaoli usa ou não usa, depende dele.
do Lohan, empresário do atleta, para que tudo encaminhe da seguinte forma. Ele está no período de transição, o período mais delicado e perigoso da carreira, de um início da carreira de um atleta. Se ele não jogar lá, ele vai precisar jogar aqui. Não é punição, é para ele performar, ele precisa jogar. Então isso tudo tem que estar muito bem acertado, porque se o garoto se perde nesse caminho aí, balbal, não joga nem lá, nem cá, e aí vira mais um de tantos talentos que não acabaram não acontecendo nada. Mas o Lohan tem essa grandíssima expectativa, né? Muito novo, que ele consiga ser mais um desses jogadores novos aí que o Flamengo tem nos últimos anos, o futebol brasileiro tem descoberto através ali do Flamengo. Bom, a outro assunto é sobre o Zarate, que também passa muito por mentalidade, que passa também bastante sobre planejamento de futebol. Eu acho que aos poucos, muitos desses assuntos que passam, né, que vão rodeando ali o Flamengo, a gente tem visto que quanto planejamento ele é importante. O que acontece aqui? O Zarate, alguns colegas nossos da imprensa, inclusive aqui do Rio de Janeiro, mas também lá de Minas Gerais, tem falado, né, que o Flamengo ali tem, observado ali o Zarate, que ele seria um possível reforço para o Flamengo, lá para 2024. Pois bem, não aqui entrando no mérito sobre o Zarate, ele que fez cerca aí mais ou menos de 50%, quase 60% dos jogos do Atlético Mineiro, passou por alguns problemas, né, físicos e tal. A primeira pergunta que fica é: quem observa o Zarate? Quem está observando o Zarate? Perfeito. Quem está observando o Zarate tem esse enriquecimento, esse olhar clínico de perceber o quanto ele pode estar adaptado ou não ao estilo de jogo? E por que eu falo isso? O próprio Zarate falou, inclusive a gente citou rapidamente na nossa live ontem, no nosso bate-papo, e é importante a gente repetir e trazer aqui a aspa completa. O que o Zarate falou? Ele disse assim, não me senti à vontade com o Sampaoli por causa do seu estilo de jogo. No Racing, eu me movia para onde a bola estava. Eu estava procurando por ela. Eu ia, voltava, ocupava os espaços. E o Sampaoli queria que eu fosse mais posicional. Não recebia muito a bola. Isso me incomodou. Fui muito mal nos jogos. Isso me derrubou e abaixou meu nível. Não era o que eu esperava. Quando veio um outro técnico, aí na ocasião é o Cuca, eu comecei a pegar o jeito e tive mais liberdade para ir procurar os espaços da bola, fazer diagonais. Isso aqui é uma resposta que o Zarate acaba dando e fala sobre o trabalho do Sampaoli, e foi no finalzinho ali do trabalho do Cuca, né? Ele jogou muito bem com o Cuca, foi um jogador importante. Então assim, já fica bem claro para aquela pessoa que está monitorando, né? Ou aquele scout que está monitorando, ele sabe dessa fala. Se ele souber dessa fala, não pode, em hipótese alguma, você indicar um atleta como esse para o jogo do Sampaoli, ou até mesmo para um futuro técnico que tenha alguma semelhança, porque não se sentiu bem, e faz parte, ele não se sentiu bem, não gostou, ele acha que nesse estilo ele não consegue otimizar o seu jogo, que ele não consegue performar, faz parte do jogo. Então é importante até, se essa especulação, que hoje seria, vamos lá, tá monitorando, de fato vier a ser uma oferta, o Flamengo vai... Aí eu trago até mais vídeos, mas só para iniciar, já tem essa fala do próprio Zarate que houve um desconforto. Então pro Sampaoli não é e nem deveria de ser. Agora, para um futuro técnico, qual é o estilo desse técnico? Por isso que há muitas questões que devem ser analisadas, estudadas e compreendidas muito antes de qualquer interesse. O que não pode é alguém lá, eu gosto, eu quero, isso que não pode dentro dessa cadeia que deveria de ser profissional. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abraço a todos, tchau, tchau.